Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para mais uma aula de matemática? O assunto da nossa aula de hoje é radiciação de números reais. Hoje vocês irão aprender as três propriedades da radiciação, a como operar usando essas três propriedades e também a simplificar. Então, vamos à aula. A definição de radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Vocês verão a radiciação desta maneira aqui. Este símbolo nós vamos chamar ele de radical. O número que acompanha o radical nós vamos chamar ele de índice. O número que fica dentro do radical nós chamamos ele de radicando e o resultado é igual a raiz. Nunca se esqueçam disso, pessoal. Primeira propriedade, nós temos a raiz enésima de a elevado a n vai ser igual ao a, ou seja, se o índice do radical for o mesmo número igual ao radicando está sendo elevado, ele vai ser igual, sempre igual ao radicando. É tipo mais ou menos uma simplificação. Se este número for igual a esse de dentro aqui, nós podemos simplificar eles. Exemplos: a raiz quarta de 5 à quarta. Nós podemos ver que os dois números são iguais, ou seja, o resultado dessa raiz aqui vai ser igual então a 5. A raiz sexta de 7 à sexta vai ser igual então a quantos? A 7. Raiz cúbica de 2 ao cubo, então, vai ser igual a 2. A nossa segunda propriedade, nós temos a raiz enésima de a vezes b igual a raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Ou seja, nós saímos dessa raiz enésima e transformamos ela num produto de raízes. Exemplos: nós temos aqui a raiz quadrada de 16 vezes 9 é igual a raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 9, que vai ser igual a 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. No nosso segundo exemplo, nós temos a raiz quadrada de 4 vezes 5 vezes 3. Transformando ela num produto de raízes, nós temos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3, que o resultado vai ser 2 vezes raiz quadrada de 15. No nosso terceiro exemplo, nós temos a raiz cúbica de 8 vezes 2, que vai ser igual, transformado num produto de raízes, nós temos raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2, ou seja, nós vamos ter então 2 vezes a raiz cúbica de 2. Na nossa terceira propriedade, nós temos a raiz enésima de a sobre b, que vai ser igual ao quociente da raiz enésima de a sobre a raiz enésima de b. Exemplos: nós temos aqui então a raiz quinta de 243 sobre 1024, transformando ela num quociente de raízes, nós temos a raiz quinta de 243 sobre a raiz quinta de 1024. Aqui nós temos que vai ficar a raiz quinta de 3 elevado à quinta, dividido por a raiz quinta de 2 elevado à décima potência. Que nós vamos ter que vai ficar 3 sobre 2 ao quadrado, nos resultando 3 à quarta. No nosso segundo exemplo, nós temos a raiz cúbica de 64 sobre 125, que vai ser igual a raiz cúbica de 64 dividido pela raiz cúbica de 125. 64 a gente pode ver ele como 2 elevado a sexta, então vamos ter a raiz cúbica de 2 elevado a sexta sobre a raiz cúbica de 5 ao cubo, que vai ser igual a 2 ao quadrado dividido para 5. Então o resultado vai ser 4 sobre 5. Vamos aprender também como simplificar raízes, ou seja, vamos simplificar aqui no nosso primeiro exemplo a raiz quadrada de 441. Nós vamos decompor o nosso 441 em fatores primos.
como vocês podem observar, dos 441, ele pode ser divisível por 3, que vai ser igual a 147. Por 3 vezes ele vai ser igual a 49. 49 não dá mais para dividir por 3, ou seja, só vai dar para dividir por 7. 49 por 7 é igual a 7. 7 por 7 é igual a 1. Ou seja, quando vocês encontrarem uma raiz quadrada, raiz cúbica que vocês não conseguem resolver, de um número grande como esse 441, vocês podem simplificar, como nós estamos aprendendo aqui. Ou seja, então, o 441 ele vai ser visto como 3 ao quadrado, pois se trata de uma raiz quadrada aqui, então nós vamos agrupar de 2 em 2 vezes 7 ao quadrado. Como vocês podem observar, então, que vai ficar então a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Aplicando lá a nossa segunda propriedade, nós temos a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, nós vamos ter 3 vezes 7, que vai ser igual a 21, ou seja, a raiz quadrada de 441 é igual a 21. Nosso segundo exemplo, nós vamos simplificar a raiz cúbica de 1080. 1080 nós dá para dividirmos por 2, que vai ser igual a 540, que por 2 vai dar 270, e por 2 vai dar 135. 135 não dá mais para dividir por 2, então nós vamos dividir ele por 3, que vai dar igual a 45. 45 por 3 é igual a 15. 15 por 3 é igual a 5. 5 não dá mais para dividir por 3, então só dá por ele mesmo. 5 dividido para 5 igual a 1. Ou seja, então, 1080 vai ser igual a 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Pois nós vamos agrupar ele de 3 em 3, pois se trata aqui de uma raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 1080 vai ser igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Aplicando a segunda propriedade lá, nós vamos ter que a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 5. Então, nós vamos ter 2 vezes 3 vezes a raiz cúbica de 5. Então, 2 vezes 3, 6 vezes... Então, nós vamos ter 6 vezes a raiz cúbica de 5. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, como simplifica raízes quadradas, raízes cúbicas e por aí vai. Operação com radicais. Adição e subtração com radicais. Vamos ao exemplo. Exemplos. Nós temos 5 multiplicando a raiz de 2 mais raiz de 8 menos a raiz de 32, que vai ser igual a 5 raiz de 2 mais raiz de 2 ao cubo, pois nós simplificamos o nosso 8 menos a raiz quadrada de 2 à quinta, pois nós também simplificamos o nosso 32, e ele é igual a 2 à quinta, que vai ser igual então a 5 raiz de 2 mais 2 vezes raiz de 2 menos 4 raiz de 2. E nós teremos 5 mais 2 menos 4 vezes raiz de 2. Como nós evidenciamos a raiz de 2, pois ela é comum aos 3 termos, e colocamos entre parênteses o 5, o 2 e o 4. Fazendo esta operação, nós temos como resultado 3 vezes raiz quadrada de 2. Bem simples, né, galera? E agora a multiplicação e divisão com radicais. Exemplos, nós teremos aqui o produto de raízes de raiz quadrada de 8 vezes raiz de 8, que vai ser igual a raiz de 8 vezes 8, que então vai ser igual a raiz de 8 ao quadrado, que vai ser igual a 8. Bem facinho. No outro exemplo, nós temos que a raiz de 18 dividido pela raiz de 2, ou seja, nós temos aqui um quociente de raízes. Raiz de 18 dividido por raiz de 2, que pode ser igual então a raiz quadrada de 18 dividido por 2, que vai ser igual a raiz de 9, que é igual a 3. Muito simples, né, galera? Então, por último, nós temos a potenciação com radicais. E no nosso exemplo, nós temos a raiz quadrada de 6, e ela está sendo elevado ao expoente 3. Então, nós vamos repetir 3 vezes a nossa raiz. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vezes a raiz de 6. Aí nós vamos colocar elas, todas elas em uma só raiz, e vai ficar raiz quadrada de 6 vezes 6 vezes 6, que então nós teremos 6 ao cubo.
Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que 6 vezes raiz de 6. No nosso segundo exemplo de potenciação com radicais, nós temos 3 multiplicando a raiz cúbica de 5, que está sendo elevado ao quadrado. Ao quadrado, isso significa que nós vamos repetir 2 vezes a nossa base, ou seja, 3 vezes a raiz cúbica de 5 vezes 3 vezes a raiz cúbica de 5. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9 vezes a raiz cúbica de 25. Esse é o nosso resultado. Só que nós não poderíamos simplificar mais. Então, para ver se vocês entenderam mesmo, eu vou deixar um exercício para vocês responderem no caderno. Mas vocês não precisam entregar, tá, pessoal? Que é esse aqui. Calcule o valor das expressões abaixo. Na letra A, nós temos a raiz quadrada de 144 menos 3. Na letra B, a raiz cúbica de 165 mais a raiz quadrada de 64. E na letra C, nós temos 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos 3 vezes a raiz quadrada de 9. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.